pode rir dos rapazes. E se eles contarem piadas? Se eles contarem piadas, muito engraçada essa piada, mas não pode rir para os rapazes. Ela disse, não, mas isso vai ser muito difícil, vocês não podem rir, é importante vocês terem cuidado com respeito a isso. Passaram 1 mês e meio trabalhando no Panamá, foi uma bênção. E o trabalho, tivemos vários resultados, realmente foram usadas as mãos do Senhor. Mas na última semana uma delas esqueceu da regra. E o rapaz contou a primeira piada e ela riu. Ele contou a segunda e ela riu. Na terceira ela riu também. No dia seguinte ele propôs casamento para ela. No Panamá, quando a moça ri para o rapaz, é que ela está interessada nele. Então tem que tomar cuidado quando vão ao Panamá. As moças não podem rir para os rapazes. É uma característica cultural. Os guainis também têm uma situação muito particular. Eles se caracterizam quando vão chegando à maturidade. A característica principal dos índios guainis para identificar que chegaram a ser adultos, é de que eles não expressam emoções. Eles não choram, eles não demonstram que estão zangados, eles não riem. E é algo interessante, temos um seminarista lá no seminário preparando-se para, entre os guaimis, ele é guaimi, preparando-se para voltar, estar com os guaimis. E ele joga futebol, como todos nós jogamos futebol. Só que quando ele marca o gol, ele pega a bola, vem sério, põe a bola no meio e vamos continuar o jogo. É algo difícil para nós brasileiros vermos alguém marcar um gol e não comemorar, mas ele é assim. É algo interessante ver um guaimi aceitando a Cristo como Salvador. Você pergunta, você entende a mensagem de salvação? Entendo. Você quer aceitar a Cristo como Salvador? Quero. Você entende a importância? Entendo. Quero orar? Quero. Eles não expressam nada de sentimentos de emoção, mas dentro Deus está fazendo a obra. Deus está transformando o seu coração e verdadeiramente, com o sim que eles dão, ainda que não expressem nenhuma manifestação de emoção, eles estão deixando Cristo entrar em seu coração e transformar as suas vidas. Deus está fazendo a obra. O tema da Junta de Missões, que mais do que ser o tema da Junta de Missões, é o tema dos batistas brasileiros. Aí, com respeito a isso, eu quero destacar o seguinte: nós não somos missionários da Junta, especificamente como Junta, somos missionários dos batistas brasileiros. A obra missionária não é exclusivamente do missionário que está lá no campo, é um trabalho de equipe. Um exemplo prático do trabalho que há em equipe: algum missionário fez alguma coisa para que a União Soviética deixasse de impedir que os missionários pudessem entrar lá? Especificamente os missionários em si, não. Não houve guerra, não houve pressões políticas. O que houve foi oração da igreja. A igreja esteve intercedendo e as portas se abriram. Hoje podemos ter a alegria de ter 20 missionários dos batistas brasileiros trabalhando na Rússia. Temos missionários na Ucrânia, temos missionários no Turquistão, no Cazaquistão, missionários brasileiros trabalhando lá, que há alguns anos atrás, porque a situação do comunismo não permitia, hoje as orações dos irmãos permitiram que as portas se abrissem e pudéssemos chegar até lá. Não somente as orações, mas o sustento dos obreiros também é fundamental e depende diretamente da igreja local. Nós vamos ler Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Vem pelas crianças que querem trabalhar para o Senhor. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos ler então Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21 diz o seguinte: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si.
Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que Deus se digne abençoar a sua palavra lida em cada coração. Tomem assento, irmãos. Eu quero fazer alguns destaques do texto. Sei que é um texto conhecido, é a primeira multiplicação dos pães, mas nos dará base para entendermos a importância da obra missionária. Jesus Cristo, diz o texto, ouvindo isto, o que foi que Jesus ouviu que o levou a se retirar? Nos versículos primeiros do capítulo 14, fala sobre a morte de João Batista. Afora o parentesco que existia entre João Batista e Jesus, havia uma razão específica da vida de João Batista. João Batista tinha um ministério: preceder o Messias. Com a morte de João Batista, concluía o ministério de preceder o Messias. Já haviam endireitado os caminhos, agora iniciava outra etapa no plano de Deus, o ministério do próprio Messias, que era vir, dar a sua vida em resgate de muitos, ressuscitar, vencendo a morte. Logo do Messias viria uma outra etapa, a etapa dos discípulos, em que eles deveriam assumir a responsabilidade de ser suas testemunhas, de testificar da mensagem das boas novas às multidões. Passado o período dos discípulos, veio a mensagem para homens idôneos, como disse Paulo a Timóteo. Isto ensina homens idôneos. Estes homens idôneos anunciaram as boas novas, cumpriram com o seu ministério, a tal ponto que hoje, 2000 anos depois da vinda de Jesus Cristo, quase 2000 anos depois, nós conhecemos as boas novas de salvação. E estas boas novas, ou este ministério, também vem sobre nós. É mistério de que nós continuemos o ministério que começou Jesus Cristo, começou João Batista, que continuaram os discípulos, que chegou até nós, e agora é nossa responsabilidade de que essa missão alcance nossa Jerusalém, nossa Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus meditou sobre isso e logo viu uma grande multidão que se aproximou dele para receber dele orientação e bênçãos. Ele demonstra um sentimento muito particular nesse texto. O versículo diz que ele sentiu íntima compaixão pelas multidões. Uma compaixão tão grande que o levou a ajudar aquela multidão. Essa expressão íntima compaixão aparece em Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. Quando aparece por primeira vez, então, a expressão íntima compaixão, Jesus vinha percorrendo cidades, aldeias, vilas, apresentando as boas novas de salvação, curando os enfermos, ajudando de uma forma completa as pessoas que estavam ao seu redor. Mas ele detectou uma coisa: as multidões estão como ovelhas sem pastor. O que é isso? As ovelhas sem pastor não sabem encontrar pastos verdejantes para seu alimento, não sabem encontrar águas tranquilas para o seu refrigério, não podem se defender, são indefensas, estão frágeis, à mercê de qualquer lobo devorador. As multidões estão dispersas como ovelhas sem pastor. Como se podem ajudar estas ovelhas sem pastor? Rogando ao Senhor da seara que mande obreiros para sua seara. A íntima compaixão de Jesus para com as multidões o levou a rogar a Deus por mais obreiros, por mais obreiros. O texto segue mencionando que os discípulos estavam conscientes de toda a situação que acontecia ao seu redor. Os batistas brasileiros e os batistas ao redor do mundo se caracterizam por ser um povo culto. Conhecemos o que está acontecendo ao redor nosso, na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Conhecemos muitos dos detalhes, até com riqueza de detalhes, do que acontece ao redor nosso. Os discípulos também estavam conscientes de tudo o que estava acontecendo ao redor deles. Eles estavam vendo a multidão e viam uma multidão com fome. Então anunciaram a Jesus, dizendo-lhe: olha, Senhor, a multidão está com fome.
Só que Deus não espera que nós apenas saibamos o que está acontecendo com a multidão. Ele quer que façamos alguma coisa. Foi o que Jesus disse aos discípulos: dai-lhes de comer. Saber da realidade da humanidade é bastante simples, mas mudar essa realidade é algo complexo. Saber da realidade da multidão que estavam com fome era simples, mas dar-lhe de comer a mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era algo muito complexo. Era necessário pelo menos 200 denários, ou seja, o salário de um homem durante 200 dias, e talvez isso não seja suficiente. Foi o que disseram os discípulos. Talvez para a nossa realidade hoje, olhar a situação da droga e como ela está proliferando ao redor do mundo, seja algo tremendo. Como podemos mudar essa situação? Olhar a situação da prostituição, e olha, irmãos, no Panamá uma situação muito delicada. 80% das crianças que nascem no Panamá são de filhos fora do casamento. 80% das crianças que nascem em famílias desestruturadas. Como poder mudar essa situação? A sede de Deus na humanidade, pessoas buscando o espiritismo, buscando budismo, hinduísmo, islamismo, e até eles se jactam, eles se alegram, se enchem de soberba, dizendo: olha, aqui está o sepulcro de Maomé. Nós que somos islâmicos temos um lugar onde está sepultado Maomé. Os budistas dizem: aqui está sepultado Siddhartha Gautama, aqui está sepultado Buda. E vocês nem sequer têm um sepulcro onde está o Cristo de vocês. Glórias a Deus por isso, porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo que venceu a morte e com isso pode cumprir todas as suas promessas e garantir ao homem de que a fome pode ser vencida quando Cristo vem reinar no coração do homem. Mudar a situação daquela multidão era muito difícil, principalmente porque eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Consagraram tudo, 100% do que eles tinham consagraram ao Senhor. E o Senhor tomou esse 100%, que humanamente era pouco, e fez com que deles tivessem alimento para toda a multidão. Aqui é algo muito importante que devemos destacar. Quantos pães e quantos peixes tinham os discípulos? Os irmãos recordam? Presta atenção. Quantos pães e quantos peixes tinham os discípulos? Os discípulos não tinham nenhum pão e nenhum peixe. João capítulo 6, versículo 9 diz que quem tinha o pão, os 5 pães e os 2 peixes era um jovenzinho, era um garoto. Os discípulos também não tinham o que comer. Eles não só falavam da realidade da humanidade, como falavam da realidade deles mesmos. Não temos o que comer, o único que tinha era um rapaz. Mas diz o texto no versículo 20, e comeram todos, e se saciaram-se. Isso quer dizer que a bênção daquele menino de consagrar tudo que ele tinha foi de bênção para todos, inclusive para os discípulos e para Jesus. Deus é maravilhoso, porque melhor coisa é dar do que receber. Quando consagramos o pouco que temos, todos são abençoados. As pessoas que estavam sem luz e sem salvação são abençoadas. As pessoas que estavam famintas foram abençoadas. As pessoas que estavam próximas, a igreja de Jesus foi abençoada. A igreja de Jesus eram seus discípulos. A igreja de Jesus foi abençoada também. E o próprio Jesus também desfrutou das bênçãos que aquele menino consagrou dos seus pães e os seus peixes para aquela multidão. A palavra de Deus é enfática quando o Senhor diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Quando cumprimos essa grande comissão, Ele está conosco, completando tudo em nossas vidas, enchendo nossa vida de razão, de ser, de paz, de satisfação, verdadeiramente com um sentido por que viver. E essa expressão, no sentido por que viver, é muito importante. Sabem qual é a principal razão de mortalidade entre os jovens de 15 a 35 anos na Argentina e no Uruguai? Não são as doenças,
não são acidentes de trânsito. A principal razão de mortalidade entre os jovens de 15 a 35 anos na Argentina e no Uruguai é o suicídio. Jovens cheios de vigor, cheios de saúde, sem uma razão por que viver. Vivemos perto de uma família que o garoto pediu emprestado a chave do carro para o pai lhe deu o carro emprestado, ele saiu, teve um acidente, arranhou o carro, não chegou nem a amassar. Ele ficou tão desesperado que foi e se enforcou. Não há uma razão por que estar vivo, não há razão, não há uma paz, uma esperança na vida daquelas pessoas, daqueles jovens. No Panamá há uma rua conhecida como Tumba Muerta. Não precisamos ser espertos em espanhol para entender o que quer dizer isso. Na realidade, o nome da rua é J. Alfaro. Mas os chineses que foram na época da construção do canal chegaram ao Panamá a tentar a vida. E os que não conseguiam, tinham problemas econômicos, tinham problemas sociais, eles iam e se enforcavam nesta rua, nesta avenida. Eles se penduravam nas árvores que ali estavam. E os policiais entre eles se perguntavam: onde você vai trabalhar hoje? Hoje eu vou tumbar muerto. Como eles se enforcavam, o que ele ia fazer era derrubar os mortos que estavam enforcados ao longo daquela estrada. Porque eles faltam uma razão por que viver. Nós temos esta razão. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, mas temos uma razão para viver, nós temos uma razão para continuar sorrindo e tendo paz em nosso coração. É Jesus Cristo, é ter a certeza de que, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, Deus está ao nosso lado e não vai nos abandonar. Os anjos do Senhor se acampam ao redor do que o teme e os defende. Cremos nisso, é sua palavra, é sua orientação, mas eles não têm que confiar, por isso se desesperam. Há algumas realidades ao redor do mundo. Especificamente quero pedir de que continuem orando. Sei que alguns já conhecem da vida de Miguel, que estejam orando por Miguel. Miguel é o nosso missionário que está na Palestina. A foto dele não aparece no cartaz por questões de segurança. Ele, no vídeo que a junta preparou para este ano, fazem menção dele 2 vezes. Uma, ele estava entregando Novos Testamentos na frente do correio, ali na Palestina. Entregava Novos Testamentos. Nós aqui podemos pegar uma bolsa desse tamanho de folhetos e ficar entregando 1, 2, 3, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos numa esquina e ninguém vai dizer nada, não vai haver problema. Mas ele começou a entregar folhetos e teve que parar, porque jovens ativistas islâmicos começaram a apedrejá-lo, porque estava entregando Novos Testamentos lá em frente ao correio. Como ele havia feito amizade com o senhor do correio, ele conseguiu que o senhor colocasse um Novo Testamento em cada uma das caixas postais naquele setor do correio. Outra experiência maravilhosa que ele teve foi em um encontro de homens de negócios, em que também se encontrava Yasser Arafat, o líder árabe dos nossos dias. Ele entregou 55 Novos Testamentos para aquelas autoridades. Mas a última notícia que tivemos sobre Miguel, e é sobre Miguel, não é sobre o apóstolo Paulo, foi agora no início de fevereiro. Miguel havia sido preso e havia sido chicoteado porque estava projetando o filme Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, em praça pública. E só soltaram a Miguel porque ele é cidadão brasileiro e temiam algum problema diplomático. Mas a palavra de Deus está chegando aos diversos povos. Ainda que existam as dificuldades e as barreiras para que se apresentem as boas novas, a palavra de Deus está chegando aos povos. Deus mediante, neste ano nós teremos a alegria de enviar o nosso primeiro missionário para o Iraque de Saddam Hussein. Neste último ano, Bíblias foram impressas em árabe e estão chegando da Jordânia para o Iraque, e o povo árabe está recebendo
recebendo, o povo iraquiano está recebendo a palavra de Deus. Mas como o etíope, de repente eles estão lendo a palavra e não estão entendendo. É necessário que alguém esteja lá e lhes anuncie as boas novas. Há um servo de Deus, um batista brasileiro, que se está preparando e Deus, mediante em julho, estará seguindo para o Iraque. E é maravilhoso saber de que onde as bombas tão boas e tão destruidoras que os Estados Unidos têm, boas no sentido de potência que elas têm, não puderam penetrar para alcançar aquele líder. A palavra de Deus pode chegar lá. Alguém pode perguntar, será que um missionário é suficiente? Não, não é suficiente. Uma pessoa dentro de um país não é suficiente. Ainda que toda esta congregação, maravilhosa congregação, um número expressivo de irmãos, saíssem agora mesmo para evangelizar todo o Brasil, não somos suficientes. São 160 milhões de brasileiros. Não somos suficientes. Um só missionário dentro do Iraque não é suficiente, mas pelo menos há um levantando em alto a bandeira do Senhor e anunciando de que a solução do homem está em Jesus Cristo. Há pelo menos alguém compartilhando as boas novas de salvação para que aquelas pessoas possam entender do amor de Deus e entender de que a sua fome pode ser saciada se recebem a Cristo como Salvador de suas vidas. Nós estamos lá no Panamá e temos também alguns gigantes. Há uma canção que cantamos lá que diz o seguinte: Deus não nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás, nos trouxe aqui para tomar posse da terra que Ele nos deu. Ainda que gigantes se encontrem lá, eu nunca temerei, porque nos trouxe aqui para tomar posse da terra que Ele nos deu. Há obstáculos, haviam obstáculos para Josué, para Caleb. Aqueles 10 espias que viram a terra eram gigantes. Para Caleb e para Josué também eram gigantes. Mas eles podiam ver algo que eu aprendi na Argentina. Por vezes nós chegamos a Deus e dizemos: ó Deus, olha quão grandes são os nossos problemas. Mas devíamos orar de uma forma diferente. Nós devíamos orar: ó problemas, vejam quão grande é o meu Deus. Porque Deus sim é onipotente, os problemas não. Os problemas passam, Deus não passa. As dificuldades são superadas, Deus não será jamais superado. Ele é soberano. O Panamá é o 5º país do continente americano em número de islâmicos. Acima do Panamá temos Estados Unidos, Canadá, México e Brasil. O Brasil tem 160 milhões de habitantes e 180 mil muçulmanos. O Panamá tem 2,5 milhões de habitantes e 150 mil muçulmanos. Há um fator agravante nessa quantidade de islâmicos no Panamá. Há 5 mesquitas, eles têm missionários proclamando o Alcorão e Alá como o único Deus. Mas há um fator agravante. No ano 2000, o exército americano deixa o Panamá e a área comercial, ou a área que é utilizada pelos militares, vai se transformar em área comercial. A ideia era fazer acordo com Coreia. Os coreanos estiveram lá no Panamá para firmar acordos, mas não foi possível. A situação se complicou um pouco graças à situação das bolsas no Oriente. E os maiores interessados hoje em utilizar a área comercial do Panamá são os povos árabes. Eles também são comerciantes, não somente por proclamar o Islã, também por imigrantes que venham para o Panamá. A tendência do crescimento islâmico no Panamá é tremenda. Um outro detalhe com respeito a Miguel. Miguel é um jovem, ele não passa dos 30 anos, um rapaz bonito. Essas 3 experiências o conheceram e elas nos compartilharam. Não, ele é um rapaz muito bonito, afora de ser muito consagrado ao Senhor, mas ele abriu mão de comprometer-se e casar-se, irmãos. Ele abriu mão do privilégio de constituir uma família para poder proclamar a palavra de Deus. Sabe por quê?
porque nos países islâmicos a mulher ainda é um objeto, e eles comercializam, compram e vendem até mesmo as esposas. E a forma de pressionar um homem cristão é matando seus filhos e a esposa, para levá-lo a deixar o cristianismo. Com o temor de que isso pudesse afetar as pessoas que ele viria a amar, ele abriu mão de ter uma família. O outro grande gigante, a outra grande dificuldade que está no Panamá é a guerrilha colombiana. A guerrilha colombiana vem invadindo o Panamá da Colômbia em direção ao Panamá. Há 4 anos foram sequestrados 3 missionários das novas tribos que estavam trabalhando com os cunas. E até hoje eles continuam prisioneiros da guerrilha no Panamá. Nós fomos trabalhar com os cunas. Tivemos com eles várias oportunidades. É um povo sedento da palavra de Deus. Há mais de 1.300 batistas entre os cunas. Temos a alegria de ter 7 seminaristas cunas preparando-se para servir ao Senhor nas suas ilhas. Há 103 ilhas, eles moram em ilhas e alguns moram em terra firme. Mas principalmente os cunas estão nas ilhas. Ali com os cunas tive a oportunidade de comer pela primeira vez caramujo. E eles fizeram isso com uma demonstração de carinho, com um prato especial que eles tinham por lá. Na realidade, comer caramujo é comer carne como outra qualquer. O difícil é ver o bichinho andando antes do almoço no quintal de casa. Mas eles são um povo muito sedento da palavra de Deus. Tivemos a oportunidade de proclamar e há muitas conversões. Imaginem, irmãos, um dos pastores que estava trabalhando entre os cunas, ele viajou até a ilha mais distante, próximo à fronteira com a Colômbia, e lá apresentou o vídeo Jesus, traduzido para o cuna. Uma irmãzinha, uma senhora lá, ouvindo o vídeo, na sua simplicidade, disse: olha, eu não sabia que Jesus falava em cuna. Na realidade, Jesus fala em todos os idiomas. Ele se faz entender em todos os idiomas. Mas não só aquela senhora escutou a mensagem, os jovens ali naquela ilha escutaram a palavra de Deus, se converteram e pediram para que o pastor voltasse, o missionário, aquele obreiro cuna, voltasse lá. E ele disse: olha, eu não posso, eu tenho a igreja para pastorear há 10 dias de viagem de barco de onde vocês estão. O único que eu posso fazer, imaginem só, é evangelizá-los e discipulá-los através de estudos bíblicos por correspondência. Vocês imaginam a coisa dessa? E aqueles jovens estão estudando a Bíblia por correspondência porque eles têm sede, fome da palavra de Deus. Mas os cunas correm um sério risco. Nas ilhas é proibido usar qualquer tipo de arma. E a guerrilha vem invadindo o território cuna. Os guerrilheiros se caracterizam pela quantidade de armas pesadas que eles utilizam. Usam metralhadoras automáticas, granada de mão pendurada no peito, balas de alto calibre. E a qualquer momento em que a guerrilha invadir as áreas cunas, eles estão muito vulneráveis. Devemos orar para que Deus continue mantendo abertas as portas da palavra, para a palavra entre o povo cuna. Os sailas, os caciques entre os cunas, disseram o seguinte: vejam, irmãos, a importância de orarmos e trabalharmos para que a palavra de Deus possa chegar a todas aquelas ilhas. Já muitas religiões estão vindo para cá, disseram os sailas. Não queremos que venha mais nenhuma outra religião, mas os batistas são os únicos que podem estabelecer novas igrejas em outras ilhas, porque foram os primeiros que chegaram com as boas novas da palavra de Deus. Temos as portas abertas, faltam obreiros, faltam pessoas que pisem a terra e conquistem os campos para o Senhor. E não faltam obreiros somente entre o povo cuna. No Panamá são 90 igrejas, 80 congregações em condições de serem igreja e apenas são 50 pastores. Faltam obreiros. A guerrilha vem invadindo também por terra firme. Fomos até uma igreja em
direção aonde está a guerrilha, e a minha esposa, temerosa de que pudesse acontecer alguma coisa, disse: você não vai sozinho, se é para acontecer alguma coisa, vamos todos juntos, e colocou toda a família no carro. Na estrada esburacada, poeirenta, que o governo não cuida, com a intenção de que a guerrilha não utilize isso para vir mais perto da cidade, encontramos um posto militar. Nesse posto militar havia helicópteros, carros blindados, mas não víamos ninguém. Então minha esposa viu algo diferente que não conhecia e perguntou o que era. Eu falei: olha, essas bolsas são bolsas de areia, para que se as balas, alguém dispara com balas para essas bolsas, batam nas bolsas de areia e não passem para o outro lado. Quando passamos por essa trincheira de bolsas de areia, lá estavam os policiais, os militares. E a minha esposa perguntou de novo: se os policiais que têm que manter a disciplina e a ordem estão escondidos dentro da trincheira, o que fazemos nós no meio da rua? 15 dias antes de nós passarmos por aquela estrada, um ônibus havia sido atacado pela guerrilha, e eles dispararam ao longo de todo o ônibus, e graças a Deus ninguém saiu ferido, porque antes de que eles dessem a segunda rajada de tiros, eles viram que vinha um caminhão em sentido contrário. Abandonaram de atacar o ônibus para atacar o caminhão, machucaram muito o motorista, e o que fizeram foi roubar o caminhão, porque estava carregado de suprimentos, de alimentos para os outros guerrilheiros, para gerar recursos alimentícios para eles. 1 mês e meio de nós passarmos por aquela estrada, um posto policial com 20 soldados foi atacado por 60 guerrilheiros, e 4 soldados foram mortos no Panamá. Mas, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O poder de Deus excede todo entendimento e faz coisas muito maiores do que a que pedimos ou pensamos, porque ainda de que o inimigo possa estar ameaçando com guerrilhas, com droga ou com tantas outras coisas, temos uma promessa na palavra de Deus para nós hoje também: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Chegamos até aquela pequena igreja de 50 membros, era para ser um encontro de casais, mas Deus nos deu a oportunidade de levar uma mensagem com cunho evangelístico também, e mais de 40 pessoas aceitaram a Cristo naquela noite. Uma congregação de 50 pessoas tendo a alegria de ver 40 decisões em uma única noite. Dentre essas decisões, um deles, um senhor que tocou no coração do obreiro que estava lá, o pastor daquela pequena igreja, era um alcoólatra, pelo qual o pastor vinha orando há 2 anos e meio. Ele disse: olha, eu venho orando há 2 anos e meio, sua esposa frequenta a nossa igreja, seus filhos frequentam a nossa igreja, mas você batia na sua esposa e nos seus filhos, e a sua família estava ao borde de se destruir. Não queríamos isto porque a família é instituição divina, e Deus hoje nos deu o milagre de sua salvação. No dia seguinte, aquele alcoólatra estava lá, escutando de novo a palavra de Deus, e depois de escutar a palavra de Deus, ele disse: irmãos, voltem, porque eu vou falar para a escola daqui da cidade, para que tenhamos uma grande concentração e vocês apresentem essa mensagem que trouxeram aqui para os meus vizinhos, para os meus amigos, porque a única solução para eles é Jesus Cristo. Irmãos, um novo convertido que se converteu no dia anterior, entendendo de que a fome na terra pode ser saciada em Cristo Jesus. Faltam obreiros como faltavam há 2000 anos atrás. A guerra pode ser desigual, a batalha espiritual pode ser desigual, a atividade evangelística pode ser desigual em número de obreiros, em quantidade de recursos. Irmãos, sabem quanto investem os muçulmanos na obra missionária muçulmana? 10% de todos os ingressos dos muçulmanos vão para as inversões missionárias. Nós, seguindo a orientação bíblica, separamos 10% para a manutenção do templo, pagar pastor, luz, água, telefone e tantas outras coisas, e também missões. Ainda que seja assim, a Bíblia é enfática: Cristo é vitorioso. Faltam obreiros. Há 3 desafios fundamentais na obra missionária: orar, sustentar e obreiros. Sabem qual foi a primeira promessa que Deus deu a Josué? Josué é o conquistador da terra prometida. A nós nos compete hoje conquistar toda a terra para o Senhor. Então podemos tomar como parâmetro o que Deus prometeu para Josué.
que foi o conquistador da terra prometida. Temos a responsabilidade de conquistar os campos para o Senhor. Sabe qual é a primeira promessa que Deus fez para Josué? A primeira promessa que Deus fez a Josué está em Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus promete dar toda a terra, apenas é necessário que pisemos a terra e a conquistemos para o Senhor. Josué pisou a terra e as muralhas de Jericó caíram. Josué pisou a terra e Canaã foi conquistada para o Senhor. Que o Senhor nos dê a visão e o sentir de Cristo, íntima compaixão pela humanidade, para que trabalhemos no objetivo de conquistar os campos para o Senhor. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome por Tua palavra, louvamos o Teu nome pelos discípulos e pela visão que eles tiveram.